dia, pessoal. Hoje é dia 1º e o primeiro exercício de concentração, a gente concentra no pé direito e pensa o que quer manifestar. Então, o Grabovoi ele usa muita transferência. Eu sinto uma coisa num lugar e transfiro para outro lugar. Então, ele faz a comparação com uma árvore, com tudo que cresce, a árvore que cria os frutos. Nós, com a nossa conexão com a terra, com o pé direito e a conexão com a terra, a gente também cria os nossos frutos, ou seja, a gente cria a nossa realidade. Só queria mostrar aqui a flor do maracujá. O maracujá aqui não é tão grande, mas olha, isso tudo aqui é maracujá, é uma loucura. Começou com 4 sementinhas, aí, um exemplo de hoje, do que cresce, do que a gente pode fazer com a nossa realidade. Segundo exercício, 1854, 1845421. 1845421. 8451-32489. 8451-32489. E no terceiro exercício, ele fala para a gente observar todos os objetos do mundo e que eles têm algo da nossa personalidade. Se eles não tivessem algo da nossa personalidade, todos os objetos seriam iguais. A gente não diferenciaria nada. Tudo seria lá, separado da gente. Mas não é. Eles absorvem algo da nossa realidade. E, inclusive, eles refletem essa realidade também. E é interessante que ele coloca isso no primeiro exercício, no primeiro dia, no terceiro exercício. Geralmente, no terceiro exercício, ele fala sobre Deus, a criação, o universo. E no primeiro exercício, ele fala mais das coisas mais concretas, árvore, casa, nuvem. Mas nesse dia, ele coloca no terceiro lugar, como um exemplo de coisas mais sutis, que é a nossa conexão, que é a nossa conexão com o objeto, com todos os objetos do mundo. Eu quero acrescentar mais uma coisa hoje, estou querendo mostrar aqui a cerca, essa cerquinha improvisada. Eu gostaria de ter uma de metal, mas enquanto eu não tenho a de metal, eu tenho essa. E aqui, ó, eu costurei nela toda. Deu um trabalho gigantesco. E quando venta e venta muito, ela puxa essas estacas que estão muito velhas. E deu muito trabalho, foi muito chato de fazer. Foi tão chato. Aqui é a compostagem, que é outro objeto do mundo, um objeto muito importante, que é a reciclagem. E então aqui, ó, a estaca caiu e eu já fiz diferente. Quero mostrar um exemplo de como que a gente interage com os objetos. Aqui eu já coloquei no metal mesmo da grade e depois eu fui colocando pedacinhos de, como é que chama? Esqueci o nome disso. Esse plastiquinho que vai segurando. Ao fazer isso, eu fui conversando com outros objetos, com esse pano, com a cerca, com as estacas, com as plantas e com o vento e com essa coisinha aí, essa presilha aí de plástico. E eu percebi que eu não precisava fazer como lá. O que eu precisava era de pontos que segurassem a cerca inteira. Alguns pontos na cerca. E aqui em cima e embaixo. Embaixo muito pouco, quase nada. Só na cerca mesmo e em alguns pontos estratégicos. Então o vento bate, mas ela permanece segura. Hoje eu vou comprar mais para terminar ali. E quando eu puder, eu ponho o metal. Então, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, esses pontos. O Grabovoi fala muito desses pontos. Ele fala muito para a gente observar quando a gente estiver pilotando,
procurar o ponto da virada, o ponto que vai fazer a coisa acontecer. Então tudo isso faz a coisa acontecer, tudo isso aqui, a rede, a estaca, mas existem uma informação onde concentra toda a luz. Então, quando a gente vai procurando esses pontos, a gente começa a entender que a gente não precisa fazer tudo o tempo todo. Que a gente pode ir naquele caminho, por exemplo, na casa da gente. Existem pontos onde a sujeira acumula. Então, eu não preciso limpar a casa todos os dias. Eu posso ir naqueles pontos e algumas vezes na semana limpar a casa, ou uma vez na semana limpar a casa. Mas normalmente ir nos pontos onde a sujeira acumula. Então esses pontos eles são muito importantes para nós. Estou dando os primeiros toques para a gente começar a se sensibilizar e ver e perceber isso na vida da gente. E a segunda questão que eu queria falar aqui sobre os objetos do mundo, estou dando exemplos bem concretos, é que eu quero um metal bonito, aqui opaco, seguindo aqui tudo. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. Alguma pessoa poderia pensar, eu não vou gastar, eu vou esperar ter dinheiro e quando eu tiver dinheiro eu faço uma coisa definitiva. Para que eu vou gastar com isso tudo aqui para depois tirar, para depois fazer outra coisa? Eu sou super a favor de fazer aos poucos, porque isso aqui já traz uma energia muito grande, já me distancia do vizinho, de quem eu não gosto, e não gosto porque ele rouba esse terreno do outro vizinho, que é pobre e já até morreu e deixa a família lá. Ele fala que ele vai dar 3 terrenos em troca desse, 3 terrenos melhores, porque esse aqui está atrás da casa dele e eles não vêm aqui cultivar. Então eles vão deixando, e isso para mim é uma energia muito ruim, tanto deles que deixam o outro cuidar do que é deles, como ele que rouba e sabe que está roubando. Então essa barreira aqui para mim é importante, mostrar que eu não estou a favor dessa situação e eu quero distância dela. A barreira me distancia e ele não fica olhando para cá, o terreno é mais baixo, ele não consegue olhar para cá, um pouco ali, né? Mas vai crescer a grama e vai tampar. Então, eu gostaria que fosse de metal, mas enquanto não for de metal, a energia já vai circulando, a energia já vai... E também o universo vai entendendo que eu quero isso, que eu quero essa barreira aqui. Quando eu vim para cá, eu queria uma casa para pintar, mas não uma casa tão grande. Eu pintei as portas mais do que as paredes. Eu pintei as portas e eu falava para o universo, muito obrigada, mas eu queria um trabalho menor, ou alguém que fizesse para mim. Então, ele mandou, né, eu consegui uma pessoa para fazer os trabalhos que eu precisava. Mas essa pessoa não trabalha bem, reclama muito, até trabalha razoavelmente bem, mas reclama muito e traz uma energia muito ruim e não faz as coisas direito. E eu falava também, eu quero pintar coisas menores, eu não quero ficar pintando parede, porta, eu quero pintar coisas menores, uma casa inteira. E hoje eu estou pintando coisinhas, caixinhas, papéis e a casa já está pintada. Então eu fui construindo aos poucos os meus resultados. Da mesma forma aqui que eu estou falando, tá vendo? Estou falando de um monte de objetos, porque os objetos fazem parte do nosso mundo. Sem eles, como a gente viveria? Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.